Ok, pessoal, vamos começar então o capítulo 5. O capítulo 5 é sobre análise dimensional e semelhança. Nesse capítulo nós vamos encontrar aí a teoria que vai permitir a gente fazer transposição de resultados que são obtidos a nível de modelagem e simulação para a situação de projeto. Ou seja, transferência de resultados obtidos em modelos para protótipos. Porque no processo de modelagem, nós temos que trabalhar com dimensões reduzidas dentro de uma dada escala, ou dimensões ampliadas, comparando com o problema. Você pode ter um problema de dimensões muito grandes, imaginem um A380, com centenas de metros de dimensão característica. Então, não é possível a gente fazer um ensaio desse tipo de aeronave em um túnel de vento. Não existe túnel de vento para ensaiar a aeronave em dimensão real. Tem que fazer, então, elaborar modelos de dimensões reduzidas que venham ser compatíveis com o túnel disponível, para que a gente possa, então, fazer as simulações no túnel de vento. E, uma vez feitas as simulações, nós vamos fazer levantamento de banco de resultados, banco de dados, e só então esses dados precisam ser levados para o nível de projeto e desenvolvimento do protótipo, que já é em dimensão real. Então, quando falamos de modelo, nós estamos falando de algo que representa a realidade. A realidade é o protótipo. O modelo é algo que o representa. E esse modelo, via de regra, ele vai estar em uma dimensão que não é igual à dimensão do protótipo. E para a gente fazer essa transposição de resultados, nós precisamos de teoria. Precisamos de um conjunto de regras com o qual a gente vai conseguir levar esses resultados sem cometer erros. E, então, isso é o objetivo desse capítulo 5, que é a análise dimensional e semelhança. Então, a motivação é a transposição de resultados obtidos com simulações em modelos para o nível de projetos, ou seja, desenvolvimento de protótipos. Desenvolvimento de protótipos. Bom, então imagine que nós tínhamos lá um problema. Digamos que seja a ancoragem de um balão. Está lá o balão. Nós temos aqui uma corrente
de ar que escoa sobre o balão. Esse balão tem um dado diâmetro do balão. O fluido é o ar. E ele vai estar escoando aí com uma dada velocidade U. Bom, então esse é o problema, e o que nós gostaríamos de conhecer é qual é a força que vai estar atuando sobre o balão. Para determinar essa força, tem duas formas de fazer isso. Usando teoria, que é o que nós vimos no capítulo 4, com aquele modelo diferencial, a gente pode fazer a simulação computacional e determinar qual é essa força. A outra forma é fazer a simulação material. Como é que a gente faz essa simulação material? Para fazer simulação, pressupõe-se a modelagem. Então, o balão tem dimensões, ou dimensão característica, que é o diâmetro, grande o bastante para que não dê para ensaiar no túnel. Nós temos que desenvolver um modelo. Aí nós vamos partir para a modelagem. E aqui nós vamos falar de modelagem material. Nós vamos pegar, então, vamos lá num túnel de vento. Túnel de vento. E vamos colocar aqui uma esfera. Uma esfera com um dado diâmetro do modelo. Diâmetro do modelo. Aqui nós temos um dado fluido escoando. Pode ser o ar, mas pode ser também qualquer outro fluido. Ar, água, óleo, não importa qual é o fluido. Então, observe que nós vamos mudar nós vamos alterar a dimensão do problema ao passar do problema para o modelo. Nós vamos alterar o fluido, porque eu posso dispor de um túnel hidrodinâmico, um túnel com água. E aí a pergunta é, se eu faço o ensaio em água, esses resultados podem ser levados para uma aplicação no ar? Então é isso que nós vamos ver no capítulo. E posso ainda alterar a velocidade. Então aqui eu tenho uma dada velocidade do problema, velocidade para o balão em si, e aqui eu vou ter uma dada velocidade para o modelo. A velocidade também não precisa ser a mesma. Então a gente muda tudo. Mas algumas coisas têm que ser preservadas. Daí, semelhança. Então, para garantir que a gente possa transpor os resultados, nós temos que garantir a semelhança. Semelhança entre modelo e protótipo. E essa semelhança, ela é relativa a alguns aspectos físicos e geométricos. Então, a primeira semelhança que nós temos que garantir é a semelhança geométrica.
semelhança geométrica. Se o meu protótipo é esférico, então o meu modelo também tem que ser esférico. Se o meu protótipo é cilíndrico, meu modelo também tem que ser cilíndrico. Se o meu protótipo é uma aeronave, eu tenho que transpor para o modelo toda a semelhança possível. O que eu vou mudar é a dimensão característica, ou as dimensões características da aeronave. Por exemplo, a envergadura será alterada. A corda da asa será também alterada. Vamos fazer tudo mudando para dimensões reduzidas ou ampliadas, depende do problema. No caso da aeronave, se no protótipo tem um dado enflechamento, no modelo tem que ter o mesmo enflechamento. O profundor, o leme, tudo tem que ser semelhante. Eu vou reduzir, mas guardando a semelhança geométrica. Então, a primeira semelhança que nós temos que obedecer é a geométrica. Senão, eu não posso transpor. Eu não posso fazer um ensaio em um elipsoide e depois transpor esses resultados para uma esfera. E vice-versa. Não funciona. Tem que ter semelhança. A outra semelhança que nós precisamos é a semelhança dinâmica. A semelhança dinâmica. A semelhança dinâmica requer a igualdade de um parâmetro adimensional, igualdade do número de Reynolds. Número de Reynolds. Nós vamos ver logo em seguida qual é ou quem é esse número de Reynolds. Isso é um parâmetro adimensional. Então, análise dimensional e semelhança. Bom, isso vai garantir que os problemas são dinamicamente semelhantes. Para isso, e levando em conta que eu vou estar com fluidos diferentes, que eu vou estar com velocidades diferentes, propriedades físicas diferentes, quando eu olho o modelo e quando eu olho o protótipo. Mas, se a gente garante a igualdade do número de Reynolds, então, com a teoria, a gente fica assegurado de que os problemas são dinamicamente semelhantes, através da igualdade do número de Reynolds. Bom, depois nós podemos ter outros tipos de semelhanças conforme o problema. Por exemplo, nós temos que ter semelhança quanto à compressibilidade. Se tem efeitos de compressibilidade ou não. Se o escoamento vai ser compressível, aí nós temos que garantir a semelhança quanto à compressibilidade com a igualdade do número de Mach. Número de Mach. Também vamos ver quem é esse número. Podemos também querer garantir semelhança acústica. E para isso, nós vamos buscar manter
a igualdade do número de Struwel. Número de Struwel. Número de Struwel. E outros tipos de semelhança. Semelhança térmica. Semelhança térmica. Digamos que eu quero ensaiar usando um modelo de um trocador térmico. Então, eu tenho lá numa planta industrial um trocador térmico que tem dimensões de dezenas de metros. Fazer o ensaio diretamente no protótipo fica muito caro, eu teria que construir o protótipo. Então, é mais barato, mais rápido ensaiar em um modelo. Então, eu fabrico um trocador térmico em dimensões reduzidas. Faço o ensaio e quero agora transpor os resultados que envolvem aspectos térmicos para o protótipo. Então, aqui nós vamos, para ter a semelhança térmica, nós vamos garantir igualdade do número de Nusselt. Número de Nusselt. Bom, aí vocês vão encontrar aqui no livro uma tabela com dezenas de parâmetros adimensionais. Cada um deles tem uma dada utilidade para garantir um tipo de semelhança. E a obtenção desses parâmetros, então a obtenção, a determinação dos parâmetros adimensionais. Parâmetros adimensionais. Bom, os problemas são caracterizados por parâmetros dimensionais. Parâmetros dimensionais. Por exemplo, nós pegamos o problema do balão. Quais são os parâmetros dimensionais que nos interessam? Tem o diâmetro, tem a velocidade, tem a temperatura, tem a massa específica, a viscosidade, capacidade térmica, tem condutibilidade térmica, entre outros. Então, nós temos aí uma lista de parâmetros dimensionais. São grandezas que têm dimensões. Por exemplo, esse aqui é dado por uma dada unidade de comprimento, L. Isso aqui é uma dada unidade de comprimento por tempo. Isto, uma dada unidade de temperatura. Pode ser graus Celsius, Kelvin, Rankine. Isto vai ser a unidade de massa por comprimento ao cubo e assim por diante. Nós vamos encontrar que são todas grandezas dimensionais. Elas são caracterizadas por dimensões e relações de dimensões. Metro, massa por metro cúbico. Quilograma por metro cúbico. Ou seja, massa por dimensão ao cubo. Então, são dimensões.
E aí, a partir destas grandezas dimensionais, nós queremos chegar a parâmetros adimensionais. Adimensionais. Para fazer essa passagem, então, nós vamos usar o teorema dos πs de Cauchy-Buckingham. Cauchy-Buckingham. Então, o teorema dos πs é uma ferramenta que a gente utiliza para fazer essa passagem. Usando o teorema, nós podemos, por exemplo, agrupar a velocidade com o diâmetro, a massa específica e a viscosidade dinâmica. Isso tem uma relação de parâmetros dimensionais. Mas se nós jogamos todas as unidades aqui, nós vamos encontrar um parâmetro adimensional que é conhecido como número de Reynolds. Reynolds baseado no diâmetro. Número de Reynolds baseado no diâmetro. E isso tem uma grandeza adimensional. A gente pode verificar pegando as unidades, né? A massa específica, vamos pegar o MKS, quilograma por metro cúbico, vezes a velocidade, metro por segundo, vezes o diâmetro, metro dividido pela viscosidade, Newton vezes segundo por metro quadrado. Mas Newton é quilograma, é massa, vezes a aceleração. Né? Isso aqui é igual a massa, quilograma, metro por segundo ao quadrado, vezes segundo por metro quadrado. Então, aqui nós vamos cortar esse segundo com esse segundo com este. Aqui nós temos metro quadrado com metro cúbico. Aqui nós temos metro com metro quadrado. Sobra esse metro com esse metro, quilograma com quilograma. Então, resultou em um parâmetro adimensional. Agora, para a gente chegar a esse agrupamento, porque se eu olho essa lista de variáveis, eu posso extrair daqui um certo número de parâmetros adimensionais. E esses parâmetros têm que ser independentes entre si. Então, são características garantidas com o teorema dos πs. Esse teorema, por que o nome é teorema dos πs? Porque ele vai pegar essas variáveis e listar num conjunto de produtos de subconjunto de variáveis. E vamos determinar os expoentes de tal forma que a gente consiga chegar aos parâmetros adimensionais. Então, o produto normalmente é representado com a letra π. π lembra produto. Né? Por exemplo, um produtório. Da mesma forma que sigma é usado como um símbolo para somatório. Né? E daí o nome teorema dos πs de Cauchy-Buckingham. Então, com esse conjunto de parâmetros, nós chegamos aí a parâmetros dimensionais, nós chegamos a parâmetros adimensionais. Por exemplo, o número de Reynolds. A gente pode também, se a gente relaciona, observa que o balão, ele pode estar
balançando, ele pode estar oscilando com a ação do escoamento. E aí vai ter lá uma frequência de oscilação, uma dada frequência de oscilação. Eu posso, então, combinar essa frequência com a frequência com a velocidade e o comprimento característico, né? A frequência tem unidade de 1 sobre segundo. Então, se eu combino a velocidade e o diâmetro, nós vamos ter diâmetro sobre velocidade. Pode ser também escrito da seguinte forma: F sobre diâmetro sobre a velocidade, que é igual a FU sobre D. Então, veja que a frequência é 1 sobre segundo e U sobre D, na verdade, está errado, né? Eu tenho que obter aqui D sobre U. Então, vai ficar FU. Não, estava certo. Tem que obter... F é 1 sobre segundo. Então, tem que obter segundo. Segundo vai ficar, então, D, U sobre D. U sobre D. Ou F, D sobre U. Vamos checar. F é 1 sobre segundo, diâmetro é metro e velocidade é metro por segundo. Então, metro corta, segundo corta, deu um adimensional. E esse adimensional aqui é conhecido como número de Struwel. Número de Struwel. Porque relaciona a frequência com uma frequência de referência. Bom, e desta forma, conforme o problema, nós vamos fazer a lista de variáveis dimensionais. Vamos usar o teorema. Deduzir os grupos adimensionais. E é através desses grupos adimensionais que nós vamos garantir as diversas semelhanças. Semelhança geométrica, semelhança acústica, semelhança quanto à compreensibilidade, semelhança térmica e assim por diante. Então, é nesse contexto que nós vamos trabalhar para que a gente consiga fazer aprender, né, a fazer a transposição de resultados de simulação de um dado problema para o protótipo, para o projeto. Ok, pessoal? Então, isso é uma exposição introdutória. Nós vamos aprender a utilizar esse conhecimento fazendo alguns exercícios, tá? Vocês têm alguma dúvida até aí? Alguma pergunta? Bom, por enquanto não, professor. Tranquilo. Antes de continuar, pessoal, eu gostaria de fazer também aqui uma reflexão com vocês quanto à simulação, né? Quanto à modelagem e à simulação, porque esse capítulo está relacionado com modelagem. Então, vejam, vamos falar um pouco de modelagem. E simulação. Quando a gente fala de simulação, isso nos remete diretamente à simulação computacional. Mas não é bem assim. Porque quando eu faço um ensaio em um túnel de vento, eu estou também simulando um problema. Eu estou ensaiando uma esfera, mas eu quero aplicar isso para o balão. Então, eu não estou experimentando no túnel o balão e o movimento da atmosfera, mesmo porque o meu túnel pode ser com água. Então, eu estou simulando o problema no túnel. Não associe, então, simulação apenas à simulação computacional.
E modelagem não é apenas modelagem matemática. Você pode ter também a modelagem material. Você vai trabalhar com... Já houve até há pouco tempo, né, onde a modelagem era feita de forma artesanal. Era com madeira, era com gesso e outros tipos de materiais moldáveis, cera. Hoje nós fazemos de forma mais rápida e até mais precisa a modelagem utilizando impressão tridimensional. Então, para a grande maioria dos modelos hoje, a gente já pode fazer a impressão. Vai depender do tamanho também e da complexidade geométrica. Bom, então, modelagem e simulação. Quando eu falo de modelagem, eu estou interessado em um dado problema. Então, nós vamos partir do problema. Vamos partir do problema. O problema é o balão, é a aeronave. Tá? Este é o problema real que nós queremos desenvolver toda a engenharia desse problema. Aliás, quando fala de modelagem, nós não precisamos estar trabalhando com engenharia. Podemos estar trabalhando com qualquer outra área científica. Né? Os biólogos também fazem modelagem. Eles têm modelos de moléculas, têm modelos. Os arqueólogos também fazem modelos de dinossauros. Né? Quem já viu o filme ou a série, né, de filmes, ali nós temos a presença de modelagem. Imagina-se que era assim. Claro que os fósseis já dão uma boa indicação, mas, na verdade, são modelos. Então, nós temos aqui o problema. E a fase seguinte de modelagem é o que nós chamamos de modelo físico. Modelo físico do problema. Então, agora não é mais o problema, é o modelo. E para caracterizar o modelo físico, nós podemos usar figuras mais informações diversas que nós vamos obter através da análise do problema. Nós já ensaiamos isso aqui, né, nos exercícios. Sempre que a gente propõe um problema, a gente primeiro passa pelo modelo físico. Inclusive, na prova de ontem, na exame de ontem, eu pedi para vocês, né, elaborar o modelo físico daqueles probleminhas enunciados. Então, nós temos aqui o modelo físico, que é caracterizado por figuras. Você pode ter essas figuras tridimensionais ou simplesmente um diagrama. Né? Aí vai depender da complexidade de cada problema. Você vai representar isso de forma diversa. Pode ser uma figura tridimensional que a gente chama de um modelo icônico. Pode ser um diagrama, né? Um modelo diagramático. E isso para a gente caracterizar o que é o modelo físico. A partir do modelo físico, pessoal, nós temos duas linhas de modelagem. Nós vamos partir para a modelagem material. Modelagem material, que é, por exemplo, o modelo do balão, é uma esfera. Essa esfera, ela pode ter sido elaborada com resina, pode ser em alumínio, pode ser em aço, enfim, é o que a gente dispõe. Não importa muito qual é o material. O que importa é a geometria. Isso dependendo do que nós estamos objetivando. Porque se eu quero fazer o ensaio não mais da fluidodinâmica, mas da resistência material, aí eu tenho também que levar em conta qual é o material que está sendo usado. Tá? Então, aqui está a modelagem material. A outra linha
é o que nós vamos chamar de modelagem teórica. Modelagem teórica. Na modelagem teórica, nós vamos passar por modelos matemáticos. Modelos matemáticos. E os modelos matemáticos podem ser modelos algébricos. É quando o modelo é composto por uma equação algébrica. Por exemplo, eu gostaria de calcular a pressão conhecendo a temperatura e a massa específica. Aí eu utilizo uma equação de estado. P igual a ρRT. Então, esse é um modelo teórico, algébrico, que ele é composto por uma equação algébrica, ou por mais de uma equação algébrica. Posso ter também um modelo diferencial. Um modelo diferencial. Nós vimos no capítulo 4, modelo diferencial. Podemos ter também modelo integral. E ainda podemos ter aí a fusão dos três tipos de modelos. Modelos mistos. Isso é o mais comum. É que a gente tenha modelo composto ao mesmo tempo por equações algébricas, diferenciais, integrais, íntegro diferenciais. Então, em cima da modelagem teórica, é isto. Bom, agora, nós vimos que, partindo desses modelos aqui, nós buscamos os modelos matemáticos contínuos, modelos matemáticos contínuos, quando existem. Senão, nós vamos buscar os modelos numéricos, que são modelos discretos. Modelos discretos. Observa, modelo contínuo, modelo discreto. São modelos diferentes. Quando nós transformamos as nossas equações diferenciais e integrais em relações algébricas. Quando a gente discretiza uma equação diferencial, a gente cai em relações algébricas. Então, são modelos discretos. E, em ambos esses modelos, nós podemos precisar de transformar isso aqui em modelos computacionais. Modelos computacionais. Que é um programa de computador, um programa com o qual a gente fornece instruções para a máquina, e aí nós vamos ter, então, a realização de operações matemáticas. Em ambas as situações, nós objetivamos o quê com a modelagem? Nós objetivamos realizar simulações. Para que a gente simula? Para obter bancos de dados.
banco de dados. Para que serve isso? A análise que nos leva a conclusões e, naturalmente, a aplicações. Aplicações. Dentro das aplicações é que entra esse capítulo 5, que a gente fazia a transposição de resultados. Quando a gente faz a modelagem e a simulação teórica, chegando então à simulação computacional, é sempre possível de fazer isso em dimensão real. A gente não precisa trabalhar com dimensões reduzidas. Mas quando a gente vai para a linha material, aí nós temos que trabalhar com dimensões diferentes, reduzidas ou ampliadas. Importante, pessoal, uma questão de notação. Vocês vão encontrar na literatura e muitos professores, apresentadores, se referindo a isso aqui como como modelagem física. Modelagem física, tá? Nós não gostamos dessa notação, porque se eu jogo a modelagem física nesse nível, eu sou levado a pensar que esta linha de modelagem não é física. Então, se não é física essa modelagem teórica, se não tem física ali, então não serve para nada, porque não representa a realidade. Então, a natureza física tem que estar presente, tanto na modelagem que nós, aqui no laboratório, chamamos de modelagem material, quanto na modelagem teórica. A física tem que estar presente nessas duas linhas de modelagem. E daí, a gente coloca a modelagem física antecedendo as duas linhas de modelagem. Ok? Então, isso é um diagrama que eu considero importante para a gente ter uma ideia de conjunto sobre modelagem. Porque isso, sobretudo na atualidade, é algo extremamente útil na prática de engenharia, por exemplo. Então, é bom ter essa visão organizada, né, sobre o processo de modelagem. Em resumo, para que serve a modelagem? Ou as modelagens servem para fazer simulações. Para que a gente simula? Para fazer previsão. Né? A gente precisa prever. Antes de construir o protótipo, é preciso fazer as previsões. Para que elas sejam, então, conhecidas, o que vai acontecer com base nas simulações. E aí eu vou fazer o desenvolvimento do meu projeto, tendo em conta os objetivos. Eu quero uma aeronave segura, uma aeronave rápida, silenciosa, econômica, tudo de bom. Para isso, tem que ter muita modelagem. Só assim, né, a gente vai chegar a projetos cada vez mais otimizados. Ok, pessoal? Bom, então, essa aí é uma ideia de conjunto sobre o problema da questão das modelagens, das simulações e para que a gente utiliza isso. Alguma pergunta? Ó, aqui no livro tem um exemplo, eu não vou fazer porque está resolvido aqui no livro de forma bem detalhada. O exemplo são os biólogos que estão querendo estudar um crustáceo que tem uma dimensão de 1 milímetro, uma dimensão característica de 1 milímetro. E
os biólogos estão interessados em saber, quando ele nada a uma dada velocidade, qual é a força de arrasto que ele experimenta? Qual é a força de resistência ao seu movimento quando ele nada em água doce? Ele se move lentamente em água doce. Então, o exercício consiste no seguinte, olha, foi elaborado, então, um modelo com uma dimensão 100 vezes maior. E foi ensaiado em glicerina, com uma velocidade de 30 metros por segundo. E aí mediu-se o arrasto, 1,3 Newton. E aí coloca o seguinte, para condições de semelhança, quais são a velocidade e o arrasto sobre esse crustáceo na água doce? Aí considera que a temperatura é 20 graus Celsius. Então, está resolvido em detalhe aqui no livro, eu não vou refazer com vocês. Vocês vão ler, eu vou fazer outro exercício mais... exercício diferente desse aqui. O que eu só li isso aqui para destacar para vocês que, nesse caso, o modelo tem uma dimensão 100 vezes maior que a dimensão do crustáceo. Então, está aí um exemplo em que o modelo foi elaborado com uma dimensão característica 100 vezes maior que o problema real. O problema é o crustáceo. Quando eu vou modelar uma aeronave, eu tenho que fazer o contrário. Eu tenho que trabalhar com uma dimensão característica reduzida. Aqui, pessoal, existe aqui um engano também de nomenclatura, porque eles falam, por exemplo, aqui no enunciado, o que eles falam? Olha, um modelo em escala 100 vezes maior. Escala 100 vezes maior. Isso é um erro de nomenclatura, porque está falando de escala. Que escala? Eu posso ter escala de comprimento, a minha escala vai variar de 1 até 1000 metros, vai variar de 0 até 1000 metros, e nessa escala eu vou localizar as dimensões. Por exemplo, o meu crustáceo tem uma dimensão de 1 milímetro. Isso é uma dimensão. E o meu modelo é de 100 milímetros, 100 vezes maior. Então, o autor fala aqui numa escala 100 vezes maior. A escala é isso aqui, ó. Isso aqui são dimensões características do problema e do modelo. Então, não confundir a dimensão, o tamanho, a magnitude com a escala. Eu posso ter também uma escala de temperatura, escala Celsius. A escala Celsius vai variar, a minha escala vai variar de 0 graus Celsius até 1000 graus Celsius. Essa é a minha escala. Agora, os meus problemas serão caracterizados por magnitudes. Eu tenho o meu problema que vai operar a 100 graus Celsius, mas o meu modelo foi desenvolvido para 20 graus Celsius. Então, são magnitudes de temperatura e não escala de temperatura. A escala é isso aqui, ó. Nós temos uma escala para caracterizar os terremotos. Então, com frequência, a gente ouve, olha, aconteceu um terremoto na escala de nível 5. Escala, ela vai variar de 0 até 7. E agora, o terremoto que eu observei, que eu estou querendo caracterizar, ele tem uma magnitude que vai ser colocado nessa escala Richter. Terremoto de nível 5.
Essa é a magnitude, não a escala. A escala em si é a escala de 0 a tanto. Então, não confundir a palavra escala com as magnitudes que a gente vai estabelecer dentro da escala, ok? Bom, então, se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade, senão eu vou fazer um exemplo. Professor, Pois não. eu não entendi muito bem. A escala seria a faixa de variação ou, tipo, a diferença, assim, a conversão das unidades? É a faixa, né? É a faixa, essa é a escala. Por exemplo, você tem uma escala de possíveis magnitudes dos ventos no aeroporto. E aí você diz, olha, hoje o vento dentro daquela escala tem tal magnitude. Aí você pode dar nomes para isso. Uma escala de... O que é mais que eu posso citar? Uma escala para outra temperatura, por exemplo. Eu vou mudar a unidade. Eu quero uma escala em Kelvin. Ela vai variar de 0 Kelvin até 1000 Kelvin. 1000 Kelvin. Os meus problemas serão agora caracterizados com magnitudes localizadas dentro dessa escala. Dentro dessa escala. A gente usa muito no nosso cotidiano diversos tipos de escalas. Por exemplo, se você pega uma fita métrica, a fita métrica é uma escala que vai variar de 0 até 1000 milímetros. 1000 milímetros. Qual é a menor dimensão que você consegue medir utilizando essa escala? Vai depender da graduação dela, pode ser 1 milímetro. Entre uma graduação e outra, você pode até dar uma aproximada ali e conseguir imaginar meio milímetro. Mas, normalmente, você vai ter a menor dimensão que você consegue caracterizar com essa escala é 1 milímetro. Depois você consegue 2 milímetros, consegue 1 centímetro, 10 centímetros. Então, são magnitudes que você caracteriza usando uma escala. Eu quero saber quais são as dimensões desse celular, desse aparelho. O que eu pego? A minha fita métrica e coloco esse aparelho dentro da escala utilizada, ou seja, quando eu coloco a fita sobre o celular, eu estou colocando o celular dentro da escala. E aí eu vou dizer qual é a dimensão, quais são as dimensões desse aparelho, utilizando aquela escala. Então, a escala serve para você deduzir quais são as magnitudes. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, professor. Para não confundir as magnitudes com as escalas. Quando o autor coloca aqui, por exemplo, olha, o experimento foi feito numa escala 100 vezes maior. Não, o experimento foi feito com uma magnitude de comprimento 100 vezes maior que a magnitude de comprimento do problema físico, do crustáceo. Tá? A dimensão característica do modelo é 100 vezes maior que a dimensão característica do problema, que é o crustáceo em si. Ok? Agora, como é que você caracterizou essas dimensões? Usando uma escala. Se o crustáceo tem 1 milímetro, eu tenho que usar uma escala que vai variar de 0 a tanto, com graduações que tem que ser pelo menos milímetro. Agora, se eu quero ir mais abaixo, né, dificilmente o crustáceo vai ter exatamente 1 milímetro, vai ter 1,1 milímetro.
E aí a minha escala tem que ser graduada, não mais em milímetro, mas em décimo de milímetro. Se você pega um paquímetro, você tem como fazer medidas de dimensões menores do que o milímetro. Porque tem graduação suficientemente precisa para fazer essas medidas. Então, você está usando uma escala, naturalmente, que o paquímetro permite você fazer as medidas de zero, quer dizer, de um mínimo, um micron, até tantos milímetros. Você não vai usar um paquímetro para medir uma dimensão de 1 quilômetro. Tá? Não é possível, porque a sua escala vai variar de 1 micron até tantos milímetros. Essa é a escala. Agora, o que você mede com ele não pode ser chamado de escala de novo. Vai ser chamado de uma dimensão. Um termômetro. Você pega um termômetro para fazer medidas em casa. Aquilo é uma escala. Ele tem uma graduação. Vai medir de 30 até 50 graus. Porque a finalidade dele é essa, é medir a temperatura do corpo humano. E eu não preciso de uma escala que vai a 200 graus para medir a temperatura do corpo humano. Jamais nós vamos chegar até esse ponto. Então, se eu tenho uma escala de 30 a 50, já é o bastante. Tá? Ninguém sobrevive com uma temperatura corporal acima de 40 graus. Tá? Por muito tempo. Então, um termômetro é uma escala. Quando você usa o termômetro, levanta a temperatura. Deu 37. A minha escala, então, é 37. Não. A magnitude da temperatura que eu obtive usando a escala do termômetro é 37 graus. Então, em resumo, não confundir a magnitude da grandeza que você está medindo, comprimento, temperatura, nível do terremoto, não confundir a magnitude com a escala em si. Ok? A palavra escala tem outras conotações, né? Se eu faço uma viagem do Rio de Janeiro para Uberlândia, eu tenho que fazer escala em São Paulo. Não tem nada mais a ver com a escala que permite a gente obter magnitudes. Então, é a mesma palavra sendo usada para diferentes situações. São línguas ambíguas. Né? Dificilmente você vai achar uma língua suficientemente precisa. Ok, Felipe? Entendeu? Deu para entender, professor. Beleza. Então, vamos agora fazer um exemplo. Eu vou pegar aqui na lista. Nós vamos ainda trabalhar nesse capítulo durante mais uma aula e depois a gente entra no capítulo 7 para a gente ir encerrando o curso. Então, agora são 8h11. Dá tempo para a gente resolver um exercício. Vamos fazer o exercício 5.5. Mas vamos fazer um ainda mais simples. Está aqui, o 5.4. 5.5 eu vou na próxima vez. Então, exercício 5.4. Então, o que diz o enunciado do exercício 5.4? Quando testada em água a 20 graus Celsius, escoando a 2 metros por segundo, uma esfera de 8 centímetros de diâmetro tem um arrasto medido de 5 newtons. Qual será a velocidade e a força de arrasto em um balão meteorológico de 1,5 metros de diâmetro, atracado a nível do mar e em condições de semelhança dinâmica? Tá? Então, nós temos aqui o modelo físico do problema é o seguinte. Então, modelo físico do problema. O problema que ele pede para a gente resolver é qual é o arrasto em um balão
meteorológico de 1,5 metros de diâmetro atracado a nível do mar. Então, tá aqui, eu tenho o nível do mar. Aqui está o balão. Ele vai experimentar uma força de arrasto, que é o nosso objetivo. Qual é a força de arrasto para o balão? Para o balão. Foi dito que ele está no ar, a nível do mar, a 20 graus Celsius, ele não falou, mas vamos supor a 20 graus Celsius, e que ele tem um diâmetro de 1,5 metros. Então, diâmetro do balão, 1,5 metros. Pede a força de arrasto. E pede também qual é a velocidade que o balão vai estar experimentando, né? Tem aqui um escoamento sobre o balão. Como a dada velocidade, nós vamos chamar de U do balão. Para que essa velocidade? Para que a gente consiga garantir a similaridade dinâmica. Tá? Similaridade dinâmica. Bom, então, isso aqui é o modelo físico do problema. Agora, o modelo material, como é que é o modelo material para o problema? Novamente, pessoal, vamos frisar essa questão da modelagem. Qual é o nosso problema? O nosso problema é um balão ancorado a nível do mar. Um balão de 1,5 metros de diâmetro. E qual é o meu problema? Eu quero saber qual é a força de arrasto que atua sobre ele. Quando a velocidade é tal que nós vamos determinar. Esse é o problema. Então, o que eu desenhei aqui, olha, não é o problema. Isso é um desenho. Isso é um modelo. Então, é um modelo icônico com suas características principais. Diâmetro, qual é o tipo de fluido, qual é a temperatura e quais são as grandezas que eu quero determinar. Este é o modelo do problema. Agora, aqui nós vamos fazer uma representação do modelo material. Então, o que nós vamos estar colocando aqui é um modelo do modelo material. Tá? Vamos ser bem explícitos para vocês entenderem. Porque o modelo material em si é a esfera que você vai levar no túnel hidrodinâmico para ensaiar. Isso é o modelo material. Mas o que nós vamos desenhar aqui é um modelo do modelo material. Modelo do modelo material. Entenderam? Não é o modelo material. É um desenho. Então, o que que é? Foi ensaiado em água uma esfera de 8 centímetros. Então, está aqui uma esfera com um diâmetro. Que eu vou escrever aqui, ó. D do modelo, 8 centímetros. Tem um escoamento aqui de água, 20 graus Celsius. A velocidade do modelo é 20 metros por segundo. 2 metros por segundo, na verdade. 2 metros por segundo. E foi medida uma força
força de arrasto no modelo de 5 newtons. 5 newtons. Pergunta qual será a força e a velocidade no balão. Ok. Então, vamos agora para 3. Uso da teoria de similaridade. Usei outro nome, tá? Similaridade, é para vocês acostumarem. Existem nomenclaturas diferentes. Lá, o título é análise de dimensional e semelhança. Aqui eu usei similaridade. Dá o mesmo resultado. Bom, o que diz então? Primeiro, eu vou garantir a semelhança geométrica. Está garantida? Sim, porque o balão é aproximadamente uma esfera e o ensaio foi feito com uma esfera. Então, a semelhança geométrica está garantida. Agora, eu quero garantir a semelhança dinâmica. E para isso, eu preciso que o número de Reynolds, baseado no diâmetro, para o balão seja igual ao número de Reynolds baseado no diâmetro para o modelo. Então, o número de Reynolds para o balão vai ser a velocidade do balão vezes o diâmetro do balão dividido pela viscosidade cinemática do ar que eu vou colocar como símbolo do balão. Observa, pessoal, que eu tinha escrito lá atrás que o número de Reynolds baseado no diâmetro era ρ U D sobre μ. Acontece que isto é μ. μ é a viscosidade dinâmica e μ é a viscosidade cinemática. Eu posso escrever o nome de Reynolds das duas formas. ρ/d sobre μ ou simplesmente U vezes D sobre μ. Isto é igual a U do modelo, diâmetro do modelo, sobre μ também do modelo. Então, para que eu tenha semelhança dinâmica, a velocidade do balão, a velocidade do ar sobre o balão, tem que ser igual à velocidade no modelo, diâmetro, μ, vezes μ do balão, sobre diâmetro do balão. Bom, agora então nós vamos buscar as propriedades físicas, né? A viscosidade dinâmica do modelo e do balão. Para isso, nós vamos usar uma tabela de propriedades físicas que está no apêndice. Vou passar para vocês qual é o apêndice. O apêndice A1. Apêndice A, propriedades físicas. Propriedades físicas dos fluidos. Então, da tabela A2, nós vamos retirar que se T é igual a 20 graus Celsius, então o Ni do ar é igual a 20 graus Celsius. Ni do ar.
1,5 vezes 10 a menos 5 metro quadrado por segundo. Essa é a viscosidade cinemática do ar a 20 graus Celsius. E da tabela A para a glicerina A3, nós vamos encontrar que se T igual a 20 graus Celsius, então a glicerina está aqui, glicerina. A glicerina vai ter, então, viscosidade de 1,49 dividido por 1,26. Ni da glicerina é 1,49 glicerina. Vou repetir. O Mi é 1,49, 1.260. Tá. 1,49 dividido por 1.260. Faça essa conta, por favor, para a gente levar só um número. Alguém que tem uma calculadora, faz rapidinho. Deu quanto? 1,18 elevado a menos 3. 1,18 vezes 10 a menos 3 metro quadrado por segundo. Então, nós temos aqui as duas viscosidades. Ni do ar, que é para o balão, e Ni da glicerina, que é para o modelo. Assim, nós vamos ter que a velocidade do balão, para garantir semelhança dinâmica, será a velocidade do modelo. Vamos recuperar os dados. Velocidade do modelo dá 2 metros por segundo. 2, que é a velocidade do modelo, vezes o diâmetro. Quanto que é o diâmetro? 8 centímetros. 0,08 centímetros, dividido pelo Ni do modelo, que é glicerina. 1,18 vezes 10 a menos 3, vezes Ni do balão, que é o ar. 1,5 vezes 10 a menos 5, dividido pelo diâmetro do balão, que foi fornecido. 1,5 metros. Então, muito cuidado com as unidades, tá? Então, façam as contas aí, quanto que dá a velocidade do balão, de forma a garantir similaridade dinâmica. Quanto que deu? R$ 1,36 a 10 a menos 3. Deu uma velocidade muito baixa. 10 a menos 3 metros por segundo. Vamos conferir. Vamos conferir tudo. Porque deu uma velocidade muito baixa, tá? Eu tenho desconfiança. Então, aqui a semelhança dinâmica se dá pela igualdade do número de Reynolds. 1 vezes D sobre Ni. Tá ok? Para o modelo também. Isolei. Ficou, então, o D sobre Ni, que multiplica Ni sobre D do balão. Tá certo.
Tá. Aqui diz que a viscosidade do ar 1,5 vezes 10 a menos 5. E da glicerina 1,49 sobre 1.260. Que é a massa específica da glicerina. 1,49. Vou só conferir isso aqui. Glicerina. Talvez aqui na tabela tenha um erro, porque ele não colocou 10 a menos 4 aqui. Isso aqui eu vou ter que confirmar depois, mas possivelmente aqui tem 10 a menos 4. 1,49 vezes 10 a menos 4, dividido por 1.260. Então, aqui vai dar... Determina, por favor, de novo. 1,49 vezes 10 a menos 4, dividido por 1.260. O mesmo valor elevado a menos 7. Elevado a menos 7. Tá. Tem algum problema aqui na viscosidade da glicerina que eu vou ter que verificar depois, tá? Se você pega agora... nido balão, agora aqui está modelo. Nido modelo. 1,18 vezes 10 a menos 7. Agora vai dar uma velocidade muito elevada. Faz a conta, por favor. Aqui é 10 a menos 7. Isso. Eu acho que deu 13,5. 13. Isso, eu vou só refazer para ter certeza, mas eu acho que é 13,5. Tudo bem. Ok, então agora deu uma velocidade mais realista, que observa que foi feito o ensaio com 2 metros por segundo e o escoamento lá, a nível do mar, está a 13,5 metros por segundo. Tá? Você imagina o ar se deslocando, você olha para uma partícula, ela desloca 13 metros em 1 segundo. Isso é razoável, tá? É uma velocidade bastante plausível. Então, isso aqui vai ter que ser verificado, se está certinho isso aqui. Eu vou verificar, porque eu só tenho uma tabela aqui, eu tenho que consultar uma outra tabela. Então, está aí a velocidade do balão para garantir a similaridade dinâmica. Agora, foi dada a força medida na esfera, 5 newtons. 5 newtons. Eu não posso concluir que a força no balão seja 5 newtons, só porque tem similaridade dinâmica. Eu não posso fazer a transposição
de grandezas dimensionais. Eu tenho que, para fazer a transposição, eu tenho que fazer a adimensionalização. Então, o coeficiente de arrasto CD do modelo vai ser a força de arrasto obtida para o modelo, dividido por uma força de referência, que é o ρ do modelo vezes a velocidade do modelo ao quadrado sobre 2 e vezes a área de referência, que é a projeção da esfera no plano normal ao escoamento. Então, isso aqui vai ficar igual. O coeficiente de arrasto, a força de arrasto medida foram 5 newtons. Sobre o ρ do modelo, que é a glicerina. Eu tenho que buscar na tabela qual é o ρ da glicerina. O ρ da glicerina a 20 graus Celsius. Glicerina. Já tinha pego 1.260. 1.260 vezes a velocidade ao quadrado. Velocidade ao quadrado. Velocidade 2 metros por segundo. 2 ao quadrado. Dividido por 2. E vezes a área da esfera projetada no plano normal ao escoamento, que é π. Então, essa área aqui vai ser π diâmetro do balão, π diâmetro do modelo, πd2 sobre 4. πd2 sobre 4. O diâmetro é 8 centímetros, então 0,08 ao quadrado sobre 4. Façam as contas, por favor, quanto que deu esse coeficiente de arrasto. Observe que eu estou usando um parâmetro adimensional, tá? Que é o coeficiente de arrasto. Pois não. O meu deu 0,395. 0,395. Ok, pessoal? Confiram aí, por favor. Esse é o CD do modelo. Agora, nós podemos garantir que, como tem semelhança geométrica e semelhança dinâmica, então os coeficientes de arrasto serão iguais. O coeficiente de arrasto do balão é igual ao coeficiente de arrasto do modelo, que é igual a 0,395. Mas o coeficiente de arrasto do balão é igual à força de arrasto do balão dividido por ρ do balão, naturalmente, velocidade do balão ao quadrado sobre 2, a área de referência do balão. Então, daqui nós tiramos que a força de arrasto do balão fica igual a CD do balão vezes ρ vamos calcular força de arrasto para o balão vai ficar igual. O coeficiente de arrasto do balão é igual ao coeficiente de arrasto do modelo. 0,395 vezes ρ do balão. 1,2, a massa específica do ar. Velocidade do balão nós determinamos. Vale 13,5 ao quadrado
sobre 2, que multiplica a área do balão. Π, diâmetro do balão. Diâmetro do balão 1,5 ao quadrado sobre 4. Fazendo as contas, Professor, meu deu 76,33. 76,33 newtons, tá? Então, tá aí, força de arrasto no balão, 76,33 newtons. Ok, pessoal? Então, a teoria de similaridade serve para a gente fazer esse tipo de transposição de resultados. Fizemos as medidas num modelinho, uma esfera, que foi ensaiada em glicerina, com uma velocidade diferente da aplicação, e com a teoria nós conseguimos, conhecendo qual é o fluido do problema, é o ar. Qual é o diâmetro do problema? Foi dado. Avaliamos, então, qual é a força que ele vai experimentar. Tá? Se a gente quiser testar realmente a teoria, teria que fazer a medida no balão real, com o fluido real, e comparar o resultado obtido com a teoria e o resultado obtido com a medida. Isso é possível fazer, né, fazendo o problema em si com um diâmetro que cabe dentro de um túnel de vento. Aí você pode fazer a obtenção das forças com a medida e checar com o uso da teoria de similaridade. Ok, pessoal? Alguma dúvida até aí? Aristeu, nesse problema a gente usou a glicerina no modelo, mas lá no modelo físico eu acho que o senhor tinha colocado água. Você pode... Vamos ver. Vamos ver aqui. Isso, está errado aqui, né? Aqui, olha, é a glicerina. Glicerina a 20 graus Celsius. Ok, bem observado. Ok, pessoal? Alguma dúvida a mais? Aí, na próxima aula, nós vamos fazer, então, 1 ou 2 exercícios, com um grau de complexidade um pouco maior, e também de forma a verificar outros tipos de semelhança, além da semelhança dinâmica. Nós também vamos fazer um exercício que requer a semelhança acústica, né? Ou semelhança em termos de vibração. Os corpos têm que ter essa semelhança para a gente poder deduzir quais são as frequências, usando também teoria de similaridade. Tá ok? Se vocês não têm mais dúvida, então nós vamos parar a aula de hoje. Tá? Em 5 minutos nós não vamos conseguir fazer um exercício completo. Eu deixo para começar na aula que vem. Tudo bem? Então, vou parar a gravação. E